Aleluias. Quando você levanta as mãos, aleluia, você está atraindo a presença de Deus para a sua vida, para o seu interior, para o seu coração. Aleluias. Oh, aleluia, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Oh, aleluia! Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, eu quero estar. Eu quero me esconder no teu abrigo, no teu esconderijo. Na tua presença, Pai, é o melhor lugar. É a casa do Senhor, da rocha bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração, na tua presença. Oh, aleluias, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, não existe outro lugar melhor do que a casa de Deus. Oh, em tua presença, Senhor,
esse é o lugar onde eu quero habitar. Obrigado, Jesus. Oh, aleluias. A presença de Deus. Aleluia. É gostoso a gente sentir a presença de Deus, amém? Você fica mais leve, você tem prazer, você adora, você louva, você glorifica por causa da presença de Deus, amém? E é melhor estar na casa de Deus, né? Do que em 1000 outros lugares, amém? É melhor você estar aqui agora do que às vezes você está correndo perigo lá fora em algum lugar e não é na presença de Deus, né? Mas na presença de Deus nós estamos guardados no abrigo, esconderijo da sombra dele, né? Ele diz, Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, amém? E ele te guarda no abrigo dele, debaixo das asas, amém? Adorando, glorificando o nome dele, aleluias. Vamos adorar aquele lá, fala comigo, amém? Glória a Deus, porque Deus vai falar com você hoje. Deus vai falar comigo hoje através da palavra, amém? Através da palavra, Deus fala com você. Não é através de mim, não é através do Alexandre, mas é através da palavra de Deus, amém? E fala conosco, e edifica, e nos alimenta da alma, nossa alma sai daqui alimentada, amém? Porque Deus fala, aleluia. Quem crê que Deus fala, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Preciso aprender o caminho do teu, aleluia. Fala comigo, fala, Senhor. Oh, Deus, fala conosco. Da voz que não venha de ti. Pode cantar, amém? Pode louvar. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Oh, quem precisa ouvir a Deus, aí adore a Ele. Abra sua boca. Fala, Senhor, eu preciso ouvir hoje a sua voz. Eu preciso ouvir a tua palavra. Eu preciso andar na tua palavra. Eu preciso andar na tua direção. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando eu dobro os joelhos em oração. Sei que me fala pela tua palavra. Oh, aleluia! Fala comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Oh, glória! Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando eu não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. E fala comigo,
da tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando eu não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Diga, fala comigo, Senhor. Eu preciso da tua direção. Oh, glória! Aleluia! A palavra de Deus é a direção para a sua vida. Alamassuricanda, alamanai. Oh, glória! Oh, conheço outra voz que não venha de ti. E fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. E fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Comigo, Senhor. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. E fala comigo, Senhor. E fala comigo, Senhor. E fala comigo, Senhor. Aleluia! Quem precisa ouvir a voz de Deus? Oh, está aqui na palavra. Aleluias! Quem tem a palavra tem a direção, amém? Se você tem a palavra, eu tenho a palavra de Deus no coração, você já tem a direção de Deus, porque Ele fala através da sua palavra, amém? Glória a Deus! Glória a Jesus. Depois de uns 20 minutos de louvor, a gente vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, e ao qual nós estamos tendo muito nesses dias dificuldades, amém? Muitas vezes com a pessoa com a Bíblia na mão, amém? E professando ser crente, ser evangélico, a gente vê que tem um outro espírito que atua, amém? A Bíblia fala que é o espírito da desobediência, amém? Que atua um principado no espírito da desobediência. Então a gente está cheio, por isso que eu falei orar em academia, em todos os lugares, porque eu encontro um monte de pessoas evangélicas sabendo ir para academia, para ficar fora. E cadê o folhetinho para evangelizar? Cadê a palavra do Senhor para pregar, para orar pelos doentes, libertar pessoas e trazer para a igreja? Essa é a igreja de Deus, irmão. A igreja de Deus, ela só tem uma função na terra. Não que é errado fazer uma academia, fazer alguma coisa, mas isso não é prioridade. Prioridade é reino, é pessoas, é almas, é vidas. Eu tenho pregado e tenho encontrado muitas pessoas que já foram daqui, são abençoados. Isso é o reino de Deus. Se você não estiver aplicado em trazer pessoas, em orar pela igreja, em fazer o trabalho, que cristão que nós somos? Amém, irmão? Que reino que nós somos? Então, as coisas não podem ser desse jeito. Amém? Você viu aqueles que vai lá, eu sou jogador, eu sou evangélico. Você congrega onde? Ah, no caso eu não congrego. Aí ele tem um pastor especial que eu mando dízimo para a igreja, mas ele é jogador no tempo de folga, nos tempos que ele está. Ele tem que estar lá, ali no templo, na oração. Ele tem que estar lá como cristão, amém? Oferecendo sacrifício de louvor, porque o reino de Deus é sacerdotal. Não estou falando isso porque tem irmão que é jogador aqui. É que a gente, toda vez que vai falar, se não lidar com pessoas espiritual, aí fica difícil, amém, irmão? Amém?
O pecado não é jogar bola, o pecado não é ir na academia, o pecado não é nada disso. O pecado é você achar, aleluia, que vai viver eternamente e de repente não vai ter que dar conta, aleluia. Amém? E se você está sendo influenciado, iludido pelo corpo, pela beleza, por todas essas coisas, irmão, amém? E você está como o mundo está, amém, irmão? Nós temos a imagem e a semelhança de Deus. O que não pode faltar sobre nós, a Bíblia diz, o óleo sobre nossa cabeça e as vestes sejam brancas. Eu converso com muitos jovens, amém? Abre a sua Bíblia, por gentileza, para nós meditarmos, e vou preparar a sua oferta depois do culto. E eles passam todo dia aí, não, eu tenho Jesus, eu oro em casa, isso aqui, ninguém, não tem um pastor, não tem uma congregação, não, eu não vou por isso, por aquilo, amém, invento uma desculpa. Então eu falo, você está negando a Cristo, aleluia. Porque quem nega congregar, quem nega vir para os cultos, ser dizimista fiel, ofertante fiel, na casa de Deus, aleluia, amém, se dobrar, amém, porque todos erram, todos são sujeitos a pecar, a falhar, mas não pode, aleluia, deixar o pecado, como a Maria, minha esposa estava falando, dominar nós, amém, se ele dominar, ele prende nós novamente, e cega nós, aleluia, e joga nós, aleluia, de novo na miséria. Amém? Isso é questão de segundo. Você sendo o diabo, ele se tornou diabo em questão de um segundo. Ele só ouviu a palavra. Aí eu farei o meu trono acima de Deus. E com Deuteronômio capítulo 32. Quem não achou ainda? Deuteronômio 32. Você vê que ele virou diabo de uma hora para outra. Você sabia que nós podemos ser pastor e de repente virar diabo de uma hora para outra? Você pode ser um obreiro na igreja e virar diabo de uma hora para outra? Você pode ser uma obreira na igreja e virar diabo de uma hora para outra. Por quê? Se subir o orgulho e a soberba, e você achar que é suficiente e não depende de Deus, aleluia, o orgulho já entrou. E certamente você terá uma grande queda, aleluia. Por quê? Porque você viverá o tempo na terra como todo sobrevivente tem até 70, 80 anos, vive vigor, amém? Depois cansaço você fala. E depois daí em diante, para onde você vai? Amém? Então a gente estamos nos últimos dias que a igreja tem que orar pelas autoridades eminentes sobre nós. Eu não vou fazer pergunta aqui, quanto tempo você ora pelo o Brasil, pelas autoridades, por mim, o seu pastor da igreja. Às vezes você nem dobra o joelho para orar. Não estou dizendo que você não faça, mas pode acontecer que você não faça. E você sabia, se você não ora pelo seu líder, não ora pelo pastor que está pregando, está orando, está na frente do trabalho, você também está cometendo grandes pecados. É o pecado do quê? Da omissão, é o pecado da negligência. Amém? Se você, aleluia, não edifica, não constrói, aleluia, na disciplina, na cooperação, aleluia, também, amém? Você também peca. Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo isso, amém? Devemos guardar, aleluia, a palavra de Deus em todo o tempo, aleluia. E todo o tempo ela tem que estar dentro do nosso coração. Isso tem que estar focada, enraizada em nós. Porque se não estiver raiz, é complicado, é fácil do diabo, o mundo, as coisas, as vaidades, roubar ela de nós, amém, irmão? Tirar Cristo de você. A Bíblia chama que ele tira o azeite, aleluia, e o vinho, amém, irmão? Que é o que? O Espírito Santo e o sangue, amém, irmão? Tirou o sangue, tirou o Espírito Santo, acabou. Você já está preso no mundo do diabo, dominado por ele, amém? Então, por isso que nós temos que buscar a Deus, aleluia, agora. Pastor, mas o tempo está difícil, é crise por todo lado. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente esquece, aleluia, amém? Que o mundo é um jaz do maligno, é um sistema. E ele é contra você. Ele é contramão daquilo, o que é o reino de Deus, irmão. E a gente quer andar de acordo com o mundo andar, e andar em paz, tranquilo e sossegado, e não anda, irmão. Não tem como. Amém? Porque você está no lugar onde foi amaldiçoado a terra. O próprio Deus disse, maldita a terra por tua causa. E ela continua, apenas veio Jesus, desceu nela para resgatar o homem de novo da maldição, de todas as coisas. E a Bíblia diz que ele cravou na cruz, as nossas dívidas.
Agora, ele cravou para que você não viva mais para si mesmo. 2 Coríntios 4, versículo 6, 7, 8 ali, ele diz para que agora você vive, 2 Coríntios 5, que agora você vive, aleluia, pela fé no Filho de Deus. Então, se vem uma palavra de exortação, uma palavra que te chama atenção, aleluia, aqui na igreja, porque na verdade é o papel que eu tenho que fazer. Você sabe o que eu queria nessa noite? Pregar para os irmãos, está tudo maravilha, os obreiros, os membros da igreja, aleluia, continua assim, mas não, eu tenho que mudar, todos nós, a cada momento, a cada segundo, a mudança tem que ser radical e tem que ser contínua, aleluia. Porque o bombardeio que vem sobre nós, o pecado, o engano, essas coisas, é contínuo. E por isso nós vamos falar nisso, amém? É Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1. Esse dia eu preguei um pouco sobre isso. Inclina os ouvidos aos céus, e eu falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho. E como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, e engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha. Aleluia. Tem uma exclamação. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. E não há nele justiça, justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, e já não são filhos, e sim suas manchas, e geração perversa e deformada. É assim que recompensa ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, e te fez, e te estabeleceu? Então você vê que Moisés, ele estava anunciando, aleluia, porque a Bíblia diz que Moisés foi colocado por Deus. Por isso que ele diz, chove a minha doutrina. Ele estava na representação de Deus. E onde ele foi, Deus falou, eu vou te colocar por Deus. Pedro também, Deus falou para Pedro, te colocarei por Deus. E certamente ele teria, aleluia, a incumbência de abrir a boca para derramar, aleluia, a palavra do Senhor, a doutrina de Deus sobre as ervas, sobre as árvores, sobre, aleluia, todo o povo. Quer dizer, porque nós somos erva, a Bíblia fala sobre isso. A Isaías 40 fala, eis que nós, aleluia, somos como a erva, e Deus é como uma flor. E se seca a árvore e permanece a flor, a glória do Senhor, que é a palavra, permanece para sempre. Então muitas vezes a gente vem na igreja e a gente não começa, aleluia, a não atentar, aleluia, para o que é, aleluia, o que estamos fazendo. Eu mesmo tenho hora que eu falo, Senhor, eu já estou saindo fora, parece que não há mais em mim, aleluia, disposição, parece que a gente, aleluia, foi incumbido para algo, aleluia, que nos últimos tempos, aleluia, é pregação em cima de pregação, é ensinamento em ensinamento. Toda hora eu vejo gente no celular, ouvindo palavra, ouvindo mensagem, pregador tal, pregador aqui, pregador internacional, pregador, né, de todo tipo, aleluia. E todo tipo de pregação, e a pessoa continua a mesma. Um rapaz falou para mim, eu gosto muito daquele pastor que prega isso, prega aquilo. Eu fui dar uma olhada, né, para ver qual pastor que ele gosta da pregação. Aí eu entendi, aleluia, porque ele não prega nada de doutrina. Ele não prega doutrina da palavra de Deus. Ele prega para avivamento, adoração, todo mundo vai para o culto, reunir o povo, maravilha, e faz aquele movimento, aleluia, sapateia no fogo, faz o reteté, amém, de Jesus, amém, faz o machadinho, amém, o crente machadinho, o crente cortador de cano, o crente viãozinho, do anjo da asa quebrada, e tem aquele movimento, pula para cá, pula para lá, e tem salto. Eu já fui igreja que tinha até salto mortal, amém, irmão? E eu acabei de pregar uma igreja de culto de jovem, e depois do jovem o negócio pegou, um salto mortal, as mulheres, para tudo quanto é lado, obreiro tudo girando, aleluia, amém? E eu peguei e falei, vou sair daqui rapidinho, aleluia. Por quê, irmão?
Porque esse reino de Deus, aleluia, tem uma doutrina. E quem aceita a doutrina de Deus, aceita a vontade de Deus, amém, ele poderá até saltar de alegria, poderá ter uns momentos de louvor, amém, até uns momentos assim, mas isso não é um hábito contínuo, amém? Porque na verdade a igreja, ela tem os padrões dos oráculos de Deus. Ela tem as disciplinas que o Evangelho, a palavra de Deus dá a nós. E uma das primeiras coisas, aleluia, é o caráter da igreja. Amém? Porque Deus, aleluia, é fiel. Deus é, nós vimos aqui, Deus é fidelidade. Deus é justo, Deus é reto, engrandecer a rocha. Então alguma coisa não vai combinar, amém? Se nós agimos, né, eu coloco eu também, né, porque a gente pode também ser, às vezes, disciplinado em algumas áreas. Então a gente percebe, aleluia, que a palavra está sendo pregada, o nome do Senhor está sendo exaltado, aleluia, e a boca de Deus, aleluia, está aberta, aleluia, para derramar sobre nós, aleluia, a sua doutrina. E não adianta, aleluia, que ela vai vir sobre toda a terra. Ela vai vir sobre os 4 cantos da terra. E ela virá sobre os povos, nações. Uma própria ordenança de Jesus disse que seria pregado este evangelho a toda criatura. E então viria o fim. Então é bem claro que a palavra vai ser pregada. Todo mundo que você encontra conhece, sabe da igreja, sabe o nome da igreja. A pessoa conhece tudo sobre Deus. E hoje tem crente vindo contra o dízimo, vindo contra a oferta, vindo contra as coisas da igreja, irmão. Obreiros, até pastores, irmão. Você imagine pessoas, aleluia, que estão totalmente corrompidos. Amém? A Bíblia ela ensina sobre ser fiel no dízimo, fiel na oferta. A Bíblia fala da oferta alçada. A Bíblia fala que também isso é uma adoração ao nosso Deus. E muitas vezes a gente percebe, aleluia, que os padrões do oráculo de Deus, da igreja de Deus, aleluia, está tomando outros rumos. E é uma preocupação generalizada nos pastores. Pastores que ainda têm o amor de Deus, ainda têm a verdade de Deus, aleluia, que tem coragem de abrir a boca e anunciar. Porque senão a igreja, aleluia, em si, ela esvazia. Porque certamente, nos últimos dias, aleluia, muita gente teve livramento, cura, pessoas teve empresa, carros novos, amém? Pessoas se tornaram empreendedores, pessoas têm um estilo de vida totalmente mudado, não é? Não é porque a tecnologia, ela dá para nós, aleluia, também bastante agilidade em administração, em coisas, aleluia. Coisas novas, coisas que cada dia está revolucionando a terra. Só que se nós, aleluia, não tomarmos cuidado, aleluia, nós começamos a ser contra Deus. Nós começamos a virar, aleluia, contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus, aleluia. Dentro da igreja, a gente passamos a ser rebelde. E também sermos crentes infiéis, crentes, aleluia, deformados, aleluia, crentes corruptos, crentes que corrompem a palavra, corrompem a doutrina, aleluia, a verdade de Deus. Isso está acontecendo e vai acontecer até quando Jesus voltar. Só que sempre tem, aleluia, uma liderança, uns pastores, que eles anunciam a palavra do Senhor e ele tem o desejo que ela produza na sua vida, aleluia. Amém? Que ela mude você, que ela transforme você, aleluia. Que nem que ela venha, aleluia, como chuvisco, ou venha como um fogo, como diz Isaías, aleluia, uma espada de fogo, aleluia. Como diz Isaías 49, o Senhor colocou uma espada de fogo na minha boca e guardou na sua aljava para te usar. E muitas vezes, aleluia, ela vem, aleluia, como orvalho, com refrigério. Ela vem com bastante cuidado, aleluia, porque ela quer atingir o alvo. Por isso que Jesus tinha bastante estratégias. Porque ele sabia que algumas pessoas, aleluia, não iam compreender, eles não iam entender, eles iam questionar, aleluia. E você vê, foi a maior parte do tempo Jesus questionado, aleluia.
questionado, aleluia, por causa da sua doutrina. Está querendo trazer uma nova doutrina? Ah, mas ele cura no nome de Beelzebul. Se você prestar atenção, muitos atiraram pedra, aleluia, quando Jesus acabou de pregar a palavra, os demônios saíam, os milagres aconteciam, mas logo vinha as pedradas. Então aqui no versículo de número 3 você vê, proclamarei o nome do Senhor, o que vai cair como erva, sobre a erva, a água, e do Senhor, que é a palavra, engrandecer o nosso Deus, eis a rocha. E suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, aleluia, e reto. Então você vê, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, a palavra está vindo como água, aleluia, para lavar, para limpar, para purificar. E certamente, aleluia, ela vem do trono de Deus, aleluia, porque é a boca de Deus que está falando. E certamente, aleluia, ela veio para fazer que nós entendemos, aleluia, que igreja, povo de Deus, aqui o Israel, os hebreus, aleluia, eles tinham que atentar, aleluia, para o Criador. Porque se dá as costas para a palavra, e se de repente a palavra não é bem aceita, e a palavra ela não é obedecida, e ela não é, aleluia, praticada, nós teremos sérios problemas. Porque o próprio Apocalipse, você vê, João nas cartas, 1 Apocalipse 1:3, diga assim, Apocalipse 1, versículo 3. Diga assim, bem-aventurado é o que ouve, é o que lê, é o que guarda e que pratica. Tem irmãos procurando, pode ver lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 3 ali. Então você vê que nós estamos, quantos dias pregando essa palavra? Desde quando Deus me chamou, aleluia. Só que a gente gera muitos problemas, por quê? Porque as pessoas não querem atentar, aleluia, que quem manda e quem fala e quem deve ser obedecido, atentado, quem deve ser, aleluia, Senhor das nossas vidas, é Deus, aleluia, a sua doutrina. Porque senão o que vai acontecer, a gente, aleluia, vai lutar contra ela, vai resistir a ela, aleluia, e nós seremos considerados, aleluia, como filhos corruptos. Filhos, aleluia, que se corromperam, aleluia, por fatores que nós vamos dar sequência aqui, nós podemos ver, que acontecem em nossas vidas. Eu não tenho nada com quem vai no campo, com quem vai e tal. Mas no tempo que nós estamos é mais oração, é mais palavra, é mais cheio de Deus, aleluia. Porque você precisa ter a vida de Deus em nós. Eu preciso estar cheio, aleluia. Eu preciso estar revestido, aleluia, para me entender as coisas de Deus. Para que eu possa viver a vontade de Deus, para que eu possa praticar as vontades de Deus, para que eu seja separado, aleluia, por Deus, aleluia, entre todos os moradores da terra. E muitas vezes nós não entendemos isso, porque é como se fosse, aleluia, uma pescaria. Ele lança a palavra, ele lança a rede e traz os peixes. Mas aqueles, aleluia, que não estiver bom, ou for no tamanho adequado, ou for isso aqui, ele lança de novo no mar. O reino de Deus é semelhante ao pescador. O reino de Deus é semelhante àquele, aleluia, que nós temos que ter atenção. E nós temos que, aleluia, ter quebrantamento, aleluia. Temos que ter, aleluia, entrega, aleluia, redenção, aleluia. Temos que ter conversão, aleluia, para que ele, aleluia, possa produzir em nós, aleluia, os frutos de arrependimento. Então nós viemos aqui e nós queremos ouvir o quê? Pastor, mas eu estou com um demônio que está fazendo isso e me atormentando. Agora, isso na terra seria, aleluia, uma coisa, aleluia, que você não tem como evitar. Porque os demônios, aleluia, eles vieram, aleluia, matar, roubar e destruir. São hierarquias, aleluia, dominadores, espírito da maldade, aleluia, principado, potestade, aleluia, na região celestial, amém? Contra a igreja. Não tem como você fugir dele.
Ah, pastor, tem um demônio que eu já mandei ele embora muitas vezes, aleluia. Já clamei o nome de Jesus. Ah, esse problema voltou, essa outra coisa veio. Ah, essa situação de novo, aleluia. Então, por isso, aleluia, que Deus nos mantém fiel e Ele mantém, aleluia, a nossa vida estabelecida, cuidada por Ele, suprida por Ele, para que nós, aleluia, não viemos naufragar na fé. Porque certamente Ele não vai deixar, aleluia, que tudo isso, aleluia, destrua a gente, aleluia, e afaste nós da verdade de Deus, da salvação de Deus, aleluia, daqueles projetos, dos planos eternos que Deus tem para todos nós. Então por isso que ele diz, versículo 5, procederam corruptamente como Ele, e já não são filhos, e sim manchas, e geração perversa e deformada. Deuteronômio 32, 5. E sim suas manchas, geração perversa e deformada. E assim que recompensais ao Senhor, povo louco e ignorante. Não Ele é teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra de todos os dias da antiguidade, atenta para os anos das gerações e gerações, e pergunta ao teu pai, e ele te informará aos teus anciões, e eles te dirão quanto o Altíssimo distribui herança das nações, quanto separava os filhos dos homens, um dos outros, aleluia, e fixou os limites dos povos, e segundo o número dos filhos de Israel, aleluia. Porque a porção do Senhor é seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. E achou numa terra deserta, e no ermo solitário, povoado de uivo, e rodeou e cuidou dele, e guardou como a menina dos seus olhos. Então, os motivos que levam, aleluia, a gente a ser fiel a Deus, obedecer a Deus, e viver para com Deus, aleluia, e não se desviar dele, não se corromper, aleluia, é porque ele cuida, aleluia, quando ele é Deus de uma nação, quando ele é Deus de uma igreja, aleluia. No próprio Salmos, a Bíblia diz, bem-aventurada a nação cujo Senhor é Deus, aleluia. Então, certamente, todo aquele que era chamado por Ele, foi trazido por Ele, aleluia, Ele mostrou os seus cuidados. Ele mostrou as suas proteções, Ele mostrou os seus sinais, aleluia. Ele mostrou quão grande Ele era, o seu poderio era grande. No Salmo 107, você vai ver que ali fala sobre a história de Israel. E você vai ver que eles subiam, caíam, levantavam, caíam em aflição. E quando eles clamavam ao Senhor, então Deus enviou a sua palavra e os acurou, e os curava. Não é? Isso está em Salmo 107, versículo 20. Aí, 19 e 20. Então você vê, aleluia, que Deus estava à disposição, aleluia, deles. Se não tivesse água, ele fazia brotar água da rocha. Se não tivesse comida, aleluia, providenciava com a sopa, aleluia, os cordonizes, para ele se alimentar, aleluia. E a Bíblia é bem claro que Deus, aleluia, Ele é quem dava sustento, Ele quem guardava, Ele quem protegia, o que Ele chamou, aleluia, o seu povo, aleluia. Povo meu. E ele diz, aleluia, em Jeremias 31:1, eis que naquele dia eu serei o Deus de toda a família. E muitos que se escaparam da espada virão a mim, porque os amei, aleluia. E outros virão grávidos, aleijados, virão, aleluia, arrastando, aleluia. Mas eu curarei, eu sararei, eu sustentarei, aleluia. Eu darei o melhor do azeite, o melhor do vinho, e o melhor da gordura, aleluia. E quem acredita nos cuidados de Deus, aplauda Ele nessa noite, aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, santo é o seu nome, que hora que eu falo Deus, eu não vou mais, aleluia, abrir a boca para derramar doutrina, aleluia. Mas isso faz parte do reino de Deus. Sempre existe uma alerta, sempre existe uma reflexão, aleluia, que nós devemos tomar em cada dia a dia. Olha aí você como está aí hoje, ó. Você já poderia estar morto em da terra, você poderia estar lá no saravá, poderia estar lá nas baladas, aleluia, sendo enganado, aleluia.
Amém? Você poderia estar em religiões, aleluia, pagãs. Você poderia tantas as coisas, mas Ele trouxe você, aleluia, para fazer parte do seu reino, um reino inabalável. Ele abriu os seus olhos, aleluia. Ele mostrou para você alguma coisa, aleluia. Te deu algum livramento, aleluia. Te deu algum tipo de consolo, alguma coisa. E agora disse, deixa que eu vou cuidar de você, aleluia. Só que ele estabeleceu, aleluia, padrões, se estabeleceu regra, estatutos, juízos, mandamentos para se obedecer. Porque todo o reino de Deus, ele se estabelece, aleluia, com estrutura. Deus, ele não trabalha de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele coloca na ética, na moral, ele coloca em todas as coisas, aleluia, e ele administra as bênçãos sobre o seu povo, aleluia. E ele entrega para que o seu povo, aleluia, regozije e sacie e glorifique o nome dele, aleluia. E certamente ele nunca dá, aleluia, pouquinho, ele faz jorrada da rocha, ele faz descer o azeite da perdeneira, aleluia. E certamente, e nós apenas não podemos negligenciar isso. E certamente as doutrinas de Deus, os ensinamentos de Deus, é para que nós andamos estruturado em tudo aquilo que Deus proporciona nas nossas vidas. E tudo isso, aleluia, é na presença do Senhor. Tudo isso é sem sair das regras, sem sair da doutrina dele. Porque você pode ver que as pessoas estão mudando a doutrina, querendo fazer outras Bíblias, querendo fazer outras coisas, não é? E certamente o que Deus quer, aleluia, que nós sejamos um povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus para proclamar as suas virtudes, aleluia. Pedro, capítulo 2, 9, ele mesmo diz, nós não éramos um povo, agora alcançamos misericórdia, aleluia. Porque certamente, porque Ele quer, aleluia, fazer nós proclamar as suas doutrinas, a sua verdade, aleluia, a sua instituição, os seus mandamentos, aleluia, os seus ensinos, os seus padrões, aleluia. E certamente é isso que a igreja está perdendo. A igreja pensa que é só cantar, é só fazer isso, dizer que é evangélico, é crente, não. Toda a igreja de Deus, todo o povo, aleluia, que aceitou a presença de Deus, que a palavra agiu na vida dele, que a palavra entrou no seu coração, ele tem que valorizar essa palavra. Ele tem que amar essa palavra. E outra coisa, ele tem que obedecer essa palavra. E não adianta, aleluia, ele tentar, aleluia, arrumar algum tipo de resistência a isso, porque ele acaba se corrompendo no coração. E ele sai do monte de Deus, da presença de Deus. E ele perde as bênçãos do Senhor. E se você parar para pensar, aleluia, nos tempos que nós estamos agora, não é um bom negócio. Não podemos andar, aleluia, sem a marca dele, sem a aval dele sobre nós, aleluia. Porque certamente, aleluia, quando andamos na terra e quando nós passamos em qualquer lugar, ou no trabalho, ou nós entramos, existe uma marca de nós, existe uma luz que resplandece em nós, existe uma presença gloriosa, existe um caminho determinado, um caminho de luz, um caminho de reflexão, ali um caminho de lealdade ao Senhor nosso Deus, aleluia, porque Ele é a rocha de Mirimbá, Ele é aquele que andava no caminho aonde eles estavam à disposição dele, aleluia, para dar água da perdeneira para beber, para dar a ele sustento, aleluia, para proteger, aleluia, porque Ele é a rocha, aleluia. E certamente nós temos que Moisés continuava dizendo que Deus, aleluia, fez a porção, o seu povo, e às vezes era alguém que não seria ninguém na vida. Alguém pode ser que já estaria morto pela sua cegueira, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua cegueira espiritual, aleluia. E muitas vezes, aleluia, já teria perdido, aleluia, a sua vida. E certamente era um depressivo, talvez nem sei quantas consequências, talvez, aleluia, quantas coisas poderia ter interrompido a sua alma, aleluia.
Só que Deus, Ele prolonga os dias na terra e Ele traz, aleluia, a nós conhecimento, sabedoria. Ele traz estrutura e mostra para nós, aleluia, que com Deus, aleluia, as coisas é diferente, aleluia. Porque por mais pobre que seja, ou mais simples e humilde que seja, Deus levanta o pobre do montouro e faz sentar, aleluia, entre os príncipes, aleluia, e coroa ele de glória, aleluia. Porque Deus pode, aleluia, pegar o mais que seja lutado, perdido, aleluia, e trazer ele para a luz, aleluia, e fazer ele reis e sacerdotes, aleluia. Fazer dele, aleluia, representante de Deus, como foi Davi, que ele tirou atrás da malhada, aleluia, para ser rei sobre o seu povo, aleluia. E Davi mesmo diz que o Senhor deu poder a ele, aleluia, sobre todas as coisas, e o povo submetia a ele, aleluia. No Salmo 143, você vai ver que ele mesmo diz, no 144, que o Senhor ata meus dedos para a batalha, aleluia, e o Senhor faz vencer a guerra. O Senhor levanta as mãos lá do alto, aleluia, e me livra dos poderes estranhos de boca mentirosas dos meus inimigos, aleluia. Então por isso que nós, aleluia, devemos entender que por mais que parecemos ser alguém, ou ter alguma estrutura, para Deus nós apenas, aleluia, um pozinho, um grão de areia, aleluia, simplesmente uma partícula diante do seu poderio, aleluia. Esse dia eu fui consertar o carro, tive que pagar um pouco caro, mas foi justo, né? As peças que trocou, eu fui avaliar. E pensei, Senhor, era algum dinheiro que eu tinha da igreja, né? De Deus, né? Para nós juntarmos e comprarmos outro terreno. E estava tudo combinado, já veio esses problemas. Muitos foram embora da igreja, deixaram de dar o dízimo e oferta. Amém? Então por isso eu continuei trabalhando em novas cadeiras agora, porque eu ainda vou conseguir isso em nome do Senhor, viu? Um obreiro, uma obreira que queira pregar, trabalhar e dizer, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Porque a palavra leva você, aleluia, a ser um ministro, um sacerdote de Deus, uma pessoa, aleluia, o qual Deus vai dar dons poderosos, aleluia, vai dar palavra de vida eterna e vai colocar dentro de você e vai dizer para você, aleluia, anuncia ela às nações, aleluia. E você poderá ser um mensageiro de Deus, aleluia. Você poderá ser um coluna na casa dele, de oração. Você poderá ser um coluna financeiro. E certamente são ministérios que Deus dá, aleluia, para que você produza no seu reino, aleluia. Para que você seja, aleluia, um ministro de Deus. O que é o ministro? Servo do Deus Todo-Poderoso. E é hoje o que as pessoas não fazem, irmão. As pessoas vêm na igreja, aleluia, e não aceitam, aleluia, aquilo que Deus estabeleceu, aleluia, sua igreja, deu trabalho para ela, deu condições para ela, enriqueceu ela, aleluia, prosperou ela, aleluia, mas agora Ele quer que a igreja seja dele, a honra seja dele, a glória seja dele, a vida seja dele, aleluia, em todo caminho, em todo tempo, aleluia, em toda hora, em palavras, em atitude, em louvor, para a glória do seu nome, aleluia, e evidenciando que você é servo de Deus, aleluia. E é isso que Moisés continuou. Versículo 11 agora. Um povo que não era nada, um povo bem pobrezinho, que fala no 10, estava no deserto. Eu mesmo estava no deserto, ia dar um tiro na minha cabeça, viu? Você ouvia falar, você vai morrer. Agora a polícia parava, falou, Xandão, acabou seu fim, viu? Algumas pessoas que iam dizer, até da própria família dizia, acabou para você, viu? A polícia passava com o camburãozão e dizia, tá, para você, Xandão, chegou seu fim. Ainda era na época da frente vermelha, ainda depois veio a Rotacona, com todos os comandantes, que eu não vou dizer nomes, visitavam aí, amém, irmão? Com aqueles tudo aí, e dizendo, é o seu fim, Xandão. Amém? É isso que eu vi, irmão. Agora,
No versículo 11, Deus fazia, aleluia, o trabalho, aleluia, dele, aleluia, e ele mantinha, aleluia, o povo dele debaixo dos seus cuidados e das suas proteções, de tal forma, aleluia, que eles eram cuidados, como Deus disse, aleluia, como uma águia, aleluia, pega os seus filhotes, aleluia, e leva para o seu ninho, assim o Senhor era com o seu povo, aleluia. Eu já vi esses cuidados de Deus. Eu pensei em algo, daqui a pouco chegou. Eu pensei em alguma coisa, ele estava fazendo. Às vezes eu estou querendo pintar alguma coisa, aparece a tinta. Estou precisando de um material, aparece material que eu gosto de trabalhar. Às vezes eu estou orando por algumas coisas, daqui a pouco vem ele, irmão. E às vezes levanta até pessoa que você não imagina, trazer um biscoitinho, trazer alguma coisa, uma bolachinha, um docinho, quando eu estou orando, fazendo a vontade dele, para me comer, E muitas vezes, aleluia, ele pode fazer coisas maravilhosas, aleluia, num pequeno detalhe, aleluia, ele faz um sinal e você glorifica o nome dele, aleluia. Porque ele não abandona, os olhos dele estão fixos em nós. O problema, aleluia, que a gente sai, aleluia, do que Deus faz em nossas vidas, na condução de Deus, amém, na proteção de Deus, e vamos querer viver no nossa vaidade, dos nossos orgulhos, dos nossos pensamentos. E aí é onde a gente cai, aleluia, sofre, perece, aleluia. Então por isso que ele diz no 11, como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre seus filhotes, estende as asas, tomando os leva sobre elas, aleluia. E assim o Senhor os guiou, e não havia com eles Deus estranho, aleluia. E fez cavalgar sobre os atos da terra, e comer os mercês do campo, chupar o mel da rocha, o azeite da dura perdedeira. Coada de vaca, de leite e de ovelhas, com gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam na lambação e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas do mosto, aleluia. Então você viu que Deus, aleluia, mostra, aleluia, o seu cuidado, aleluia, a sua grandeza, aleluia. Porque primeiramente ele cobre, e depois ele cuida, aleluia. E o que ele faz? O melhor. Amém? O melhor do mosto, o melhor do vinho, o melhor do azeite, o melhor do leite, aleluia, das suas colhadas, aleluia. E aí você já lembra da fazenda, agora de manhã já vai lá com leitinho, tomado, tirado quentinho da hora. Às vezes você tem, né, um leitinho de cabra, aleluia. Que dia foi levar um leite de cabra? Cheguei lá, R$39, coisinha de nada. Eu falei, eu vou levar mesmo, aleluia, um entregalo mesmo, aleluia. E eu por nada, Deus, se você quiser, você compra, eu te dei o dinheiro. Mas eu falei, não, Deus, e tal. Agora você imagine eles lá saíram do deserto, saíram daquela situação, aleluia, de mendigo, aleluia. Amém? Perdidos, aleluia. E de repente uma águia poderosa, o grande Deus aparece na vida deles e diz que agora as suas vidas são minhas, aleluia. Agora quem vai escolher para você, aleluia, e quem vai dar o melhor para você, aleluia, sou eu, aleluia. O problema é que as pessoas, aleluia, mesmo que tenha tudo, comida, bebida, tenha veste, tenha os melhores, aleluia, o que eles fazem, aleluia, ele tem a ingratidão no coração. Eles não é leal à doutrina, a Deus, à verdade de Deus, a justiça de Deus, o compromisso com Ele. O quê? Quantos vieram aqui e foram abençoados? Eu sempre encontrei 3, a pessoa fala bem de mim, nossa, quantos milagres viu aqui, Deus prosperou ele, Deus fez muitas coisas, mas e agora? Ele vai numa igreja onde tem revelação e diz que é crente, mas quando você encontra com ele, você não vê a palavra de Deus, ele fala que está com Deus, aí você não vê nada do Deus dele. Então alguma coisa está errada, porque Deus tinha que estar dentro, amém? E quando ele está dentro, o que vai acontecer? Geração de graça, obediência, louvor a Deus. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, que ele diz que já que nós aceitamos a Deus agora, que não seja pregado o evangelho em vão para nós, que viemos a Deus com ação de graças, aleluia, como filhos amados. Então tudo isso, aleluia, faz que nós permanecemos diante dele, porque prosperidade não afasta ninguém de Deus.
O que afasta as pessoas de Deus, aleluia, é porque perde o amor por Ele, a lealdade a Ele, a adoração a Ele, aleluia, a compreensão, aleluia, que igual a Ele não há outro Deus, aleluia. E não há Deus assim. Um Deus, aleluia, que pode todas as coisas. E aí então começa a rebelião das pessoas. Pode ver, toda pessoa tem vida boa, carro bom, melhora para ele, aí ele só quer passear, viajar, ele quer for melhor, ele quer tudo, agora roupa boa, de marca, ele quer todas as coisas, aleluia, as vaidades da vida, e a primeira coisa que ele faz, ele afasta da casa de Deus. Ele afasta da presença de Deus. Aleluia. E aí outras coisas começam a entrar. E outras coisas vão tomando, aleluia, o coração. Vai tomando a mente, vai tomando o tempo. E vai entrando nas suas entranhas. E vai afastando ele, aleluia. E ele passa a servir a criatura e não o Criador. Ele passa a adorar, aleluia, aquilo que tem, as coisas materiais, aleluia, a casa, o carro e todas as coisas, mas vão adorar, aleluia, o autor da vida. E é isso que Deus sempre dá um alerta. Então ele continua falando. Eles tinham o melhor, eu dou o melhor, eu faço o melhor, aleluia. Mas muitos deles, aleluia, se perdem, aleluia, se iludem, se enganam, aleluia, e passam a desviar dele o coração. Você sabia que tem gente que chega na igreja e não tinha nada. E aí quando aumenta o dízimo, ele fala, agora é muito dízimo para dar. Ah, agora é muito culto na igreja demais. Ele trabalha para ele, é aposentado, ela é aposentada. Acontece bem muitos aqui. Outros têm até casa de aluguel, 2, 3, ele vive de aluguel. Poderia servir a Deus de noite, não é? Ai, não. Preparar o seu carro logo de manhã e falar, hoje, a hora que eu sair, eu vou ganhar uma alma para Jesus. Eu vou conversar com ele e dizer, vamos lá, vou apresentar o meu Deus para você, o Salvador, aleluia. E aí diga que ele é fiel, aleluia. E aí você vai descer poder da palavra no coração dele e leva ele, aleluia, a conhecer o seu Deus, aleluia. E aí quem vai depois tomar a decisão, aí é ele. Mas você fez sua parte, aleluia. E aí nisso daí, alguma mudança já vai acontecendo, porque toda a palavra de Deus não volta vazia. Tudo aquilo que Deus traz no coração das pessoas, dá às pessoas uma oportunidade, aleluia, de ser salvo, aleluia, de encontrar, aleluia, paz, de encontrar, aleluia, segurança, aleluia. E certamente Deus, Ele nunca vai, aleluia, deixar que você, aleluia, caia no abismo, aleluia. Porque luz para o teu caminho e lâmpada para os teus pés é a tua palavra, aleluia. A palavra do Senhor, aleluia, ela pode, aleluia, conduzir nós, aleluia, com a casa edificada, aleluia, na prática sobre a rocha, e quando vinha a tempestade, aleluia, ela não afunda, aleluia, porque está na prática da palavra. Então eles fizeram o quê? Não valorizaram aquilo que Deus proporcionou, versículo 15. Mas engordando-se o meu amado deu coice. Engordou-se, engrossou e se ficou nédio. E abandonou o Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. E com deuses estranhos provocaram os zelos e com abominação os irritaram. Sacrifício oferecesse a demônios e não a Deus. E o que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os seus pais, aleluia. Então o coração foi sendo tomado, aleluia, pela circunstância, por as coisas que vêm, pela idolatria, pelas coisas vãs, aleluia, que fez parte da sua alma, do seu coração, da sua adoração, aleluia. E agora você, aleluia, já não é mais um verdadeiro adorador, aleluia. Então o dinheiro, aleluia, se tornou rival de Deus. Ninguém poderá ter dois deuses. Vai amar um e aborrecer o outro, aleluia. Eu lembro que pessoas ficavam o dia inteiro, todo dia aqui. Depois que Deus instituiu o emprego, fez umas curas e abriu as portas, deu tranquilidade, todo fim de semana eles só bebem cerveja com a família, além daqueles copão, ainda põe no Facebook, de vez em quando o meu parece assim que eles têm lá, e aparece no Facebook, da tristeza, aleluia.
Só que ele esqueceu de uma coisa, aleluia. Pode ser que ele tenha muitas coisas ainda na vida, talvez tenha seu ganha-pão, seu emprego, talvez a vida aparentemente está boa agora, mas de repente, aleluia, ele não entra mais na salvação de Deus, aleluia. O nome dele não está escrito mais no livro de Deus, aleluia. Porque todos aqueles que se afastam de Deus, aleluia, que é irreverente a Deus, aleluia, não tem vida, aleluia, de gratidão, de fidelidade ao seu Deus, aleluia, ele se perde na caminhada, porque vai acontecendo uma coisa atrás da outra. Toda pessoa que desvia o coração, ele vai sendo tocado. Primeiro ele começa a reter os dízimos, reter as ofertas. Os cultos a Deus, ele não tem muito mais frequência. Abre sua Bíblia lá em Isaías. Ele pega Isaías, por gentileza. Aleluia. Isaías. Oh, glória ao nome de Jesus. Isaías, capítulo 60. Para você ver ali que Deus já falou sobre a luz que brilhou, o resplandecimento de Deus. Que Ele traz para nós, o conhecimento. E por isso, tudo isso faz a diferença, não é? Porque quem anda em treva não sabe para onde vai, não é? Quem anda em trevas, aleluia, logo, aleluia, cairá, aleluia, no engano, na escuridão, aleluia, nas vaidades. E ele vai se sustentar, como diz Jó, aleluia, pegado numa teia de aranha. Então, por isso, no 60, dispõe-te e resplandece, porque que vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre vós, sobre ti, aparece resplendente a glória, o Senhor, e a glória vem sobre ti, aleluia. Então você vê o próprio Deus, aleluia, se manifesta com poder de abrir nossos olhos, aleluia, de nos dar, aleluia, graça, aleluia, em nossas vidas. E a terra está em treva, mas sobre nós não, aleluia. Então por isso que ele diz, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor do que nasceu. Está vendo? Levanta ao redor os olhos e vê todos esses que se juntam e vêm ter contigo, teus filhos se chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás como será radiante a alegria do teu coração, e estremecerás, se deletará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas da nação virá ter contigo. Aleluia. Então, quando Deus se manifesta, ou quando nós, aleluia, somos, aleluia, achados por Ele, e certamente entramos, aleluia, nos padrão de Deus, e somos abraçados por Ele, conduzidos por Deus, e somos chamados, aleluia, povo de Deus, aleluia, herança do Senhor, a porção de Deus, a gente tem todos os benefícios, todas as coisas, a gente agora não está mais nas trevas, agora Deus, aleluia, que manifesta sobre nós a glória dEle, e outra coisa, as riquezas de Deus, aleluia, passa, aleluia, vem para nossas mãos, aleluia. E aí, certamente, agora, você com as riquezas de Deus, tanto no conhecimento, na ciência, ou também em espécie, aleluia, em proporção de finança, aleluia, em conteúdo, né, de coisas que se tocam como o ouro, a prata, o dinheiro, o dólar, em todo tipo de espécie que se pode ser até um bom capital também, porque Deus é dono do ouro e da prata, aleluia, faça vir para nossas vidas. Porque agora nós somos, aleluia, amém, reis e sacerdotes, filhos de Deus, aleluia, e somos prósperos no Senhor. O problema é que muitas vezes as pessoas que poderiam ter mais, não têm mais, porque esse mais poderá ser o afastamento dele de Deus. Como que você sabe disso? É só melhorar a vida, um bom emprego, ficcionou, teve tudo isso, a saúde foi recuperada, você não vê mais no culto. Você não vê mais ele fiel à doutrina, fiel à palavra, aleluia, ao nosso Deus. Um dia os olhos se abriu, um dia a oportunidade chegou, um dia as bênçãos de Deus o alcançou, a riqueza de Deus o alcançou, mas ele não soube, aleluia, viver com isso perante a ele.
Por quê? Porque Ele também vai ser adorado com tudo que temos, com a vida que Ele te deu, com a saúde que Ele te deu e com o dinheiro também que Ele te deu. E por isso Ele continua falando agora no versículo 8 para adiantar. Vamos ler do 7. Todas as ovelhas de Quedar se unirão junto de ti. Servirão os seus carneiros de Nabote para o meu agrado e subirão ao meu altar. E eu tornarei mais glorioso a casa da minha glória. Que são esses que vêm voando como nuvem, como pomba ao seu pombal. Certamente as terras do mar me aguardarão, e virão primeiro os navios de Tarse para trazer os teus filhos de longe, e com eles sua prata, o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Vocês conseguiram entender? Então você vê que tudo que Deus estava programado, tudo que Ele entregou na mão do seu povo, aleluia, era para que Ele mesmo fosse exaltado, para que a igreja, os templos fossem cuidados. E as viagens que eles faziam com os seus dinheiros era somente para ir no altar de Deus, aleluia, para dar ofertas para Deus. Para dar, aleluia, adoração a Deus, aleluia, em gratidão e louvor a Deus, aleluia, como, aleluia, presente, aleluia, de reconhecimento do Senhor, aleluia. Por isso, Provérbios 3 fala: honra ao Senhor teu Deus com as primícias de tua renda, e muito encherá os teus celeiros, aleluia. Às vezes você está com dinheiro aí agora e pensando que eu vou comer amanhã. Eu já tive isso, irmão. E fui com as minhas moedinhas, e fui lá na casa do pai, aleluia. Quando eu voltei, eu andei de Ferrari, fui comer no alto lanche, também, aleluia, sorvete de açaí, de todo tipo na sorveteria, aleluia. Ainda voltei com uma sacola de roupa, 2 sapatos novos, e quando eu estava chegando aqui, tinha alguém me esperando, aleluia, para me dar mais R$150 em dinheiro, aleluia. Porque era ele, aleluia, porque suas pegadas de estima fartura. Mas você viu, eu não deixei de orar, eu ia todo dia para os cultos, amém? Eu ia para aquele lugar porque eu estava entendendo, aleluia, que tudo aquilo que eu estava proporcionando, aleluia, não era para me comprar. Não era simplesmente para dizer eu te dou e você tem que ficar perante a mim. Não. Porque Deus, Ele trabalha, aleluia, com a essência de um grande Deus, aleluia, que vai ser adorado, aleluia, por aqueles que são seus filhos. Por aqueles que são seus servos, por aqueles que são sua igreja. Hoje no Salmo 25 diz: vinde dobrai o joelho na beleza da santidade e dizer Ele é grande rei. Quando nós prostramos o joelho a Deus, nós adoramos não por aquilo que Deus nos faz, mas por aquilo que Deus é. Aleluia. E quando você tiver um ouro, tiver uma prata, melhorar a sua situação, as suas finanças, corre para a casa do Pai, aleluia, e dá em adoração a Ele, aleluia. Compra objetos para a casa dele, não tem problema. Outro dia, você vê a irmã trouxe esses, olha, o que ela trouxe está no altar. E o estoque está guardado lá, amém? Que tinha um tubo, que logo nós vamos fazer campanha. Eu uso, amém? Isso aqui, para que é? Isso aqui é para prosperidade. Amém? Não, para cura, né? E a cheia, é para quê? Para prosperidade. Então, o que nós fazemos, aleluia? Nós adoramos a Deus. Agora, eu não poderia nem recompensar ela. Imagine Deus, você preparando os perfumes, preparando até a sua forma de vir cantando e dizendo: me alegrei quando vou à casa do Senhor. E geralmente o seu dinheiro separado no envelope. Eu lembro o primeiro dízimo que eu fui dar na igreja, tinha 3 pessoas no pastor gritando: já vai dar o dinheiro para o pastor, esse dinheiro é para nós comprar comida, não tem comida em casa, ai não sei o que. O demônio usando a tia, ela era boa, mas o demônio estava usando ela. E eu fui para a igreja e dei o meu primeiro dízimo. Quando eu voltei no mesmo dia, no dia de manhã, eu morava aqui no fundo, né? Eu não conhecia minha casinha, ela estava com um monte de sacola, ganhou um tijolo de gás, comida, dinheiro. Ela dizia: Alexandre, quanta comida. Veio a mulher com um carro, aí as mulheres tudo bem vestidas, e encheram toda a porta e deixaram aí, aleluia, encheram tudo, tinha uma comodinha ali na frente, encheram todo lugar. E eu disse: é Deus, aleluia.
Então, muitas vezes, você vai semeando, você vai chorando com tristeza, muitas vezes, aleluia, mas a sua adoração mexe com a presença de Deus. Por isso que lá em Malaquias 3, ele diz que eis que virá no seu templo o anjo da aliança, e ele purificará as ofertas e os seus ofertantes. Quem é o anjo da aliança? É Jesus, aleluia. Então, por isso que Isaías diz que eles viriam de todos os lados, aleluia, para adorar a Deus com aquilo que Deus deu para eles, com ouro, com prata, viria com seus navios, com seus tesouros, aleluia, no altar de Deus, aleluia, para adorar o Senhor, aleluia, porque as portas nunca mais se fecharão, estarão sempre abertas. E ele continua dizendo no versículo 9: certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro navios de Tarse para trazer os teus filhos de longe, e com eles sua prata, seu ouro, para a santificação do nome do seu Deus, o Santo de Israel, porque ele te glorificou. A vida financeira glorificada, aleluia, na presença de Deus. Você vê, irmão, que ele fala assim: não vou dar o dízimo, porque uma empresa está com dificuldade, não sei o que, Ele nem converteu a Deus, ele nem resolveu se arrepender, ser batizado. Como que ele pertence a esse reino? Ele não pertence. Então ele não vai ter as bênçãos que ele quer de Deus. Porque Deus, ele diz em João 41, quem deu primeiro a mim, para que eu possa retornar, tudo que está debaixo dos céus é meu. O adorador, aleluia, ele entrega a sua vida, entrega a prata, entrega o ouro, aleluia, e vem para a casa de Deus, adorando e bendizendo ao Senhor, e cantando, e louvando o nome dele, aleluia. Ele não vem pensando o amanhã, isso, aquilo, não. Ele já vem, aleluia, prostrado, adorando, aleluia, porque certamente o verdadeiro adorador não adora a Deus porque está com o bolso cheio, porque tem isso e aquilo. Essa essência de adoração está no relacionamento que uma vez ele teve com Deus, aleluia. Você pode ver, tem hora eu tenho que sumir e falar assim: eu não vou mais me pregar, não vou mais orar, é muita luta, muitas coisas, mas de repente o adorador aparece, aleluia. Como eu vou deixar de adorá-lo? Como eu vou deixar de servi-lo? Aleluia? Como eu vou deixar, aleluia, de vir na presença dele? Aleluia? Se ele é que me coloca, veste de salvação, aleluia. É ele quem cuida, ele quem guarda, ele quem protege. E por isso ele diz no 10: estrangeiro edificarão o teu muro, os seus reis te servirão, porque o meu furor te castiguei. E nas minha graça tive misericórdia de ti, está vendo? As tuas portas estarão abertas contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzido com ela aos seus reis, porque as nações é o reino, e que não te servirem perecerão, e sim essas nações serão de todas assoladas. Aí então onde está o prejuízo? Hoje quem não serve a Deus está aí fazendo graça, achando que vai muito longe, mas não demora muito, aleluia. Amém? Vem a miséria, vem a doença, a enfermidade, vem todo tipo de coisa, e ele não tem socorro, amém? E todo mundo diz: ai meu Deus, mas como é o Deus dele, aleluia, se ele não aceita a sua doutrina? Como é que é o Deus dele, se ele nunca se entregou a ele? Como é que é o Deus dele, aleluia, se ele nunca se aproximou dele, nunca dobrou o joelho verdadeiramente, aleluia, e disse: realiza a sua vontade em mim? Amém? Porque não é o vosso, venha o vosso reino e seja feita a tua vontade. Por isso que Jesus falou: quando orares, ora assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora as pessoas oram assim: ó, venha o teu reino, mas seja a minha vontade feita. É diferente, irmão. Então você viu aqui que aqui é um compromisso, aleluia, que as pessoas passam a ter, aleluia, com um Deus que ele serve, com um Deus que ele honra, com um Deus que ele adora, aleluia, e com um Deus, aleluia, que nunca vai fechar as portas. Certamente quem for fiel a ele até o final, sempre será cuidado e suprido por ele até o final. Por mais que haja saraivada, haja dificuldade, haja os desertos da vida, mas tudo isso ele traz como ensinamento para nós. Para que nós, aleluia, aprendemos agora a viver, aleluia, por fé. Por isso que Paulo diz: o meu justo viverá pela fé. Você minha tia dizia: como vou comer, Alexandre? Como vou comer, Alexandre, agora?
E aí eu fui, o inimigo acusando, me falando as coisas. Eu fui para a igreja. Quando eu voltei, tinha carro com linguiça, carro com frango, tudo. E depois o inimigo saía, ela pegava, ai, Alexandre, quanta comida, viu, não? O que ele pode fazer, o problema da gente, aleluia, que quando nós retemos o trigo, o povo amaldiçoa. Se nós tentarmos tirar um pouquinho, aleluia, daquele dinheiro, daquele dízimo que nós é fiel, daquela oferta, e nós não fizermos por honra, a gente não será honrado. Porque tudo que se faz para um rei, tudo que se faz para Deus, é com honra, honrando a Ele. Louvor é com honra, adoração é com honra, vir na casa dele é com honra. Porque senão, o prejuízo é nosso. Amém? Porque tudo vai passar, amém? Então, no versículo, vamos ver o 11 de novo. Para você entender, você tem que entender. É prejuízo. O irmão aqui, eu falo, irmão, diminuiu um pouco as contas, mas continua sendo fiel. Ainda fala para ele, ultimamente nós temos poucos dizimistas aqui na igreja. Amém? E aqueles que eram dizimistas, compraram carro, casa, apartamento, bom emprego, foram curados. Agora tinha dinheiro que ganhou na justiça, aí arrumou uma desculpa e saiu da igreja. Só que ele esqueceu que um dia, aleluia, eu já falei aqui, um dia ele terá que dar conta a esse Deus. Porque agora não tem eu para ficar orando todo dia e tal, não. Agora a minha oração é essa. Ele foi desleal, foi traiçoeiro. Ele achou que agora ele vai em qualquer igreja, isso, aquilo, e vai continuar, aleluia, só atrás das coisas que Deus dá, mas não servindo a Deus com lealdade e fidelidade. Porque enquanto a gente é fiel, e é fiel até o final, a gente tem a presença de Deus, aleluia, e Ele estará conosco. Deixamos de ser fiel, deixamos de ser verdadeiro adorador. A gente começa a ter, aleluia, primeiramente não mais a presença de Deus. E outra coisa, a gente, aleluia, não tem mais, aleluia, intimidade com Deus. E certamente a gente vai deixando se enganar, aleluia, mesmo que a porta está aberta todo dia, versículo 12, porque as nações, é o reino, que não te serve, perecerão. Não é isso, está escrito, ó. E sim, essas nações serão de todas assoladas. Agora do Líbano virá a ti, se preste ao meu bucho conjuntamente para adornar o lugar do meu santuário e farei glorioso o lugar dos meus pés. Então você viu agora que às vezes as pessoas passam ano, 30, 40, mas para Deus, como ele usou minha esposa, um dia com 1000 anos. E às vezes a gente pensa que, nossa, vai acabar, já estou velhinho, de idade, não vou receber as bênçãos do Senhor. Mas se ele tem, a Bíblia diz que aquele que Deus abençoa, ele dá saúde para comer da riqueza. Então muitas vezes a gente vem na igreja, a gente está diante de um Deus, aleluia, que é só nós entregar verdadeiramente, ser fiel, leal, dedicado, aleluia, que a gente terá a nossa recompensa e o nosso galardão no final da nossa história, Então, por isso que ele deu até um título para nós. Olha Isaías 61, para nós encerrar agora, para não ficar bom. Versículo agora, deixa eu achar aqui, no 6. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória gloriarei. Isaías 61, 7, ó. Em lugar da vossa vergonha terei dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa herança, por isso a vossa terra possuirei o dobro e tereis perfeita alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, e darei fielmente a sua recompensa, e com eles farei a aliança eterna. Então você viu que nós, aleluia, fomos chamados sacerdotes de Deus, aleluia. Plantado na casa de Deus como um carvalho, honrado com Deus com dupla honra. E certamente ainda Ele vai, aleluia, pelo seu caráter, fielmente nos recompensar. E outra coisa, nós estaremos o tempo todo com vestes. Qual é a veste, pastor? Veste de salvação, versículo 10. Regozijai muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação. E me envolveu com um manto de justiça. E como noivo que adorna de turbante com a noiva, os seus enfeites, a sua joia.
Então você viu que ele mandou, aleluia, agora nossas vestes foi trocada. Agora a veste é de salvação, amém? Então quando nós somos fiéis a Deus, nós adoramos a Deus, aleluia, o nosso nome muda, tudo muda em nós, aleluia, o nosso ambiente muda, nosso estilo de vida muda, aleluia, porque agora somos ministros de Deus, sacerdote de Deus, e vai chegar no tempo da honra, da dupla honra, aleluia. Vai chegar no tempo da recompensa que ele vai fazer fielmente. Enquanto isso, nós continuamos com a veste de salvação. Amém? Amém? E ele cuidando de nós, adornando nós, entrando com as providências necessárias. Amém? E se você for ver, a nossa vida, por mais tribulações que tem, aleluia, a gente sempre sabe que ele aumenta o azeite da botija e o varinha da panela não se acaba, não é? Você já teve experiência que tudo se fechou, de repente abriu uma porta, aleluia? Era ele, aleluia? Porque ele sonda nós, ele olha até o último minuto, aleluia? E aí você diz, meu Deus, e agora? E ele fala, eis que eu vou diante de ti, endireitarei o caminho no deserto, aleluia? E te darei as riquezas da escuridão encoberta, aleluia? E você saberás que eu sou Deus, aleluia? Eu dei orando a Deus, falei, Deus, restitui esse recurso que eu preciso. Amém? Do que é da igreja, que eu paguei esse negócio do carro, aleluia. Fazendo o que, Senhor? Entrando com a providência, aleluia. Agora, como que vai ser? Se vai ser dos membros da igreja, se vai ser dos dívidos da oferta, não sei, mas que vai. Diga glória a Deus. Por quê? Porque ele é fiel, amém, irmão? E aí você, aleluia, tem um privilégio, um chamado, aleluia, e ele perdoou, justificou e trouxe você para ser o quê? Abre lá em Apocalipse 1:5 agora. Esse mesmo sacerdote vai estar lá. Aleluia. E aí o sacerdote faz o quê? Ele oferece a Deus, aleluia, a sua vida, o seu trabalho, oferta de sacrifício, as suas ofertas em espécie financeira, aleluia, e tudo para Deus. E quando ele faz isso, Deus é adorado na vida dele. A hora que ele não faz mais isso, aí então não há mais adoração a Deus, e também já não há mais a presença de Deus, aleluia. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. É o Apocalipse 1:5. E nós já vamos terminar para não ficar cansativo. Deu para você que entendeu alguma coisa? É uma temática mostrando, aleluia, o adorador transformado, os filhos de Deus, as suas atitudes para com Deus. Você vem aqui no culto, talvez você quer ver anjo fazendo isso, aquilo, mas quando você se apresenta perante a ele, aleluia, as suas bênçãos já estão no altar para você, aleluia. Os seus problemas já foram entregados para ele, aleluia. E agora ele vai mandar você descansar, aleluia. E esperar nele, aleluia, porque certamente ele virá e não tardará. O problema é saber esperar. A gente fica ansioso, então temos que lançar ansiedade nele. Convicto, aleluia, do que você fez para ele, da sua fidelidade com ele, e convicto que ele não falha com quem é fiel a ele. Então ele diz aqui no Apocalipse 1:5. Vamos ver se é isso mesmo, né? Ele diz que Apocalipse 1:5, aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Eu tenho que encerrar. Aleluia. Ó. Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha. Sempre fiel. Aleluia. Oh, glória a Deus. Primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Os nossos pecados e nos constituiu seu reino. Amém? Reino, né? Dele nós, como ele falou lá, sacerdotes, está vendo? Para o seu Deus, o Pai, Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos, século, amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quando transpassarem todas as tribos da terra, se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, o Deus, aquele que é, aquele que era, o que há de vir, Todo-Poderoso. Então você viu que ele lavou, perdoou, justificou para sermos reino dele. E sacerdote para oferecer sacrifício de louvor a Deus, como está lá, aleluia, em Hebreus 5. Então isso é um dever nosso.
Quando você não vem na igreja orar pelas nações, você não vem se apresentar no trabalho dele, você não vem trazendo contribuição, você não vem trazendo adoração, como que você vai ser sacerdote dele? Como que você vai restaurar no seu reino, não é? Se o seu reino é de louvor, é de adoração, é de honra no seu nome, amém? De reconhecimento de quem ele é, não é? Você já tentou falar com Deus com bastante sinceridade para você ver? Um dia eu estava passando luta e Deus disse, eu mandei as bênçãos porque eu achei sinceridade no seu coração, não é? Era tamanha meia-noite, eu ganhei no terno italiano, aleluia, quase $2.000, né? Já agora estou contando, mas $2.000 e merenda de todo tipo, aleluia, para me saborear, porque era o grande Deus, aleluia. E eu estava trabalhando de madrugada, eu cheguei quase caí com problema de pressão aqui, socando esse chão. E até hoje eu não consegui nivelar esse chão ainda. Aí eu, ia bem, mas foi assim, meu. Trabalhando sozinho, todo mundo me mirando, não vai chegar, mas eu fazia para ele, enquanto ele me observava, porque os olhos dele estão postos sobre nós e o ouvido dele no seu louvor. Quando você põe a mão na carteira e diz, esse é do meu Deus, eu vou adorar, eu vou louvar, porque não é você me dar o dinheiro pensando, vou dar para a igreja, o pastor vai comprar isso, vai dar de carro, vai dar isso. Eu não, irmão. Você vai adorar a Deus. E como foi aquele homem chamado aí juiz, aleluia? Gideão adorou a Deus e Deus então mandou fogo, aleluia? E ele disse, eu vou morrer. O que ele fez? Adoração. Amém? Porque Deus só você quer reconhecer, então faça a minha adoração. Ele colocou um cabrito, fez um churrasquinho e de repente o fogo desceu. Porque toda adoração que é aceita para Deus, o fogo de Deus também se manifesta. Não? Ele queima, ele traz a presença dele. Porque o adorador foi aceito como Elias. Amém, irmão? Quando Elias fez adoração, quando Elias colocou a água do reino como libação, e Elias invocou o nome do Senhor, ele chupou, aquela água, aleluia, aleluia, e o fogo acendeu a lenha. Por quê? Porque subiu, aleluia, para Deus, aleluia, a oferta dele e o sacrifício, aleluia. Vamos encerrar agora, prepara a sua adoração. Ali, canta que eu vou para nós enquanto nós ofertamos, aleluia. Amém, igreja? Porque eu já estou terminando, 8h35, foi uma palavra de despertamento para você, aleluia. Para trazer, aleluia, a doutrina de Deus caindo sobre você como orvalho, aleluia, como água, aleluia. Porque ele é justo, ele é fiel, aleluia, e ele não é reto. E aí, então, se nós, aleluia, não tivermos um padrão para relacionar com ele, nós não conseguiríamos ficar diante dele, aleluia. Porque ele é digno de adoração, é digno de honra, digno de glória. Principalmente quem morreu por nós na cruz do Calvário. Quem deu sangue, deu graça para quem não merecia. E ainda fez muito mais ainda. Fez dele, de nós, o seu reino, como nós vemos. E sacerdote para o seu Deus. Que coisa linda, amém? Aquele Deus proverá, né? Aleluia. Amém? Vamos louvar o Senhor e adorar. Enquanto isso, o Senhor vai passando revista em nós nesta noite. Alabassuriando da cama. Eu vou terminar, não precisa. Olhe para o relógio, não se preocupe. Porque o Senhor, aleluia, é nosso Deus, aleluia. E Ele pode todas as coisas e tudo está na mão dele, aleluia. A Bíblia diz: se Ele abrir a mão, aleluia, a adoração, a louvor. Mas se Ele fechar as mãos, prepara a sua oferta agora. Quem já sabe o número pode mandar o Pix, aleluia. Prepara sempre aquilo que é de Deus, aleluia. Jesus diz: dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Subirei ao monte da Oração para oferecer ao Senhor o sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Eu vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam aos ventos.
meu Deus tem solução para tudo. Em tuas mãos. Oh, aleluia. O melhor de mim quero dar. Eu vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam aos ventos. Pedras que resistam às chuvas. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? E Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Jesus não foi sacrificado em vão. E o meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Em tuas mãos. Glória a Jesus. Um dia alguém falou, por que você vai carregando um púlpito nas costas, sua casa foi embora na enchente, todos os teus amigos te traíram, te abandonaram, e você continua, servindo a Ele, porque certamente, irmão, Jesus é especial demais, aleluia. Se você entendesse que cada culto que você fizesse para Deus, aleluia, era mais, aleluia, um incenso que subia para o trono do Pai, aleluia. E chega um ponto que tudo na terra, todo mundo procura e fala no nome dele. Mas uma classe que Deus procura é os verdadeiros adoradores. Aquele que pega no dinheiro, ele pega no carro, e tudo que ele tem, aleluia, sua casa, aleluia, tudo, aleluia, a sua vida de Deus verdadeiramente, aleluia. E ele tem vida sacerdotal diante dele, e aleluia, e o representa ele, aleluia, naquilo qual ele nos fez ser, aleluia. Não joga fora a bênção de Deus, aleluia, a oportunidade, amém? Eu vou ter que encerrar agora. Diga glória a Deus, igreja. Terça-feira eu estou orando aqui, durante a semana, né? Em nome de Jesus, para nós voltar a ter culto de oração também na terça, né? Em nome de Jesus, né? Para nós orarmos mais e adorar mais, servir mais na quinta-feira. Alguns tudo bem, tem o trabalho, tem a escola, mas quem não tem, aleluia, vai ficar fazendo o quê, aleluia? Vem trazer a donação, amém? Com as mãos cheias, aleluia, de louvor, traz uma alma, aleluia, para Deus, aleluia, e depois receba dele, aleluia, os galardões, aleluia, porque ele é fiel, ele acabou de dizer que ele é fiel, aleluia.
Amém? Glória a Deus. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos. Vão em paz, igreja. E que Deus abençoe. Aplauda o Senhor agora, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Eu vou entregue no altar dele, aleluia, o louvor, a adoração, nossas ofertas nesta noite. Amém, Jesus. Amém. Amém. E aí eu estou aqui na frente também, se alguém quiser